Irmãos, irmãs, trazemos a todos nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus, nosso amigo querido, que nos abençoe com a sua paz, que nos envolva nas suas vibrações de harmonia, ternura e amor. O ser humano, analisando o processo da realidade na qual se encontra, a partir de uma perspectiva atual, encontra inúmeros enigmas por resolver e tem dificuldade para descrever, dimensionar, explicar a grandiosidade do universo, do sistema planetário ao qual nós pertencemos, do nosso planeta, da vida, de nós mesmos. E se fosse para caracterizar toda essa realidade da qual nós fazemos parte com uma única palavra, talvez pudéssemos dizer mudança, modificação, transição, evolução. A vida é um transformismo ininterrupto em todos os lugares do universo. Como que a lei divina tivesse por princípio diretor o princípio do transformismo, do evolucionismo. Se nós analisarmos segundo as colocações da geologia, o processo de desenvolvimento do nosso planeta, nós vamos constatar que ele não foi sempre o mesmo como é hoje, em sua configuração geográfica, por exemplo. Hoje, a geologia e a geografia estudam as forças externas e internas que atuam de fora para dentro, de dentro para fora, alterando constantemente a estrutura e principalmente a superfície terrestre. Os continentes, na sua configuração atual, passaram por todo um processo de evolução ao longo de milhares e milhares de anos, segundo as teorias mais aceitas, de um supercontinente chamado Pangeia, que foi se fragmentando e assumindo as características atuais. Mas tudo isso num processo de desenvolvimento que levou muito tempo, que levou milhões e milhões e milhões de anos, a partir do momento que a Terra se originou, por volta de 5 bilhões de anos. E nós, na atualidade, que somos recentes neste processo de desenvolvimento da Terra, um astrônomo norte-americano chamado Carl Sagan, foi talvez no século XX o que Camille Flammarion, discípulo dileto de Allan Kardec, foi no século XIX, sendo um dos principais divulgadores dos conhecimentos técnicos da astronomia para o público em geral. Carl Sagan, ele comparou o processo de desenvolvimento da história do universo a um dia, dentro do qual cada hora corresponderia a etapas que equivaleriam a milhões de anos. E dentro deste dia de 24 horas, o ser humano teria aparecido lá na última hora, no último minuto, no último segundo. Então, nós somos muito recentes no processo de desenvolvimento da Terra e somos mais recentes ainda no processo de desenvolvimento universal. E, por força dos mecanismos psicológicos que governam e organizam a nossa mente, nós queremos muitas vezes
as coisas sempre para o ontem. Temos muita pressa, queremos que tudo se resolva de uma hora para outra, ignorando que tudo leva tempo para acontecer. E às vezes um tempo muito largo, um tempo muito longo. Geologicamente é assim. Biologicamente é assim. Quantos milhões de anos para a vida surgir no oceano, segundo as teorias mais aceitas, por volta de 3 milhões de anos, até assumir as formas de organismos mais complexos e até assumir a forma humana, milhões e milhões e milhões de anos. A nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens, tem pouco mais de 100 mil anos. Então nós somos muito recentes na história do universo e na história da Terra. E temos dificuldade para aprender essa imensa realidade da qual nós fazemos parte. E se temos dificuldade para compreender o universo, a Terra, a vida na Terra, também é verdade que temos muita dificuldade para compreender a nós mesmos. E para isso, por incrível que pareça, são as religiões que têm apresentado as contribuições mais importantes para o ser humano, ensinando-lhe, ou por efeito de revelações, ou por efeito de intuições, nas suas diferentes vertentes, que nós somos seres espirituais. Essa afirmação é universal entre as religiões. Todas a atestam, todas a ensinam. Nós somos seres espirituais. Mas somos seres espirituais que não estão estacionados, que não estão parados. Nós somos seres espirituais que estão em processo permanente de mudança. Um filósofo grego chamado Heráclito afirmou certa feita que jamais seria possível que o indivíduo atravessasse por 2 vezes o mesmo rio. Em primeiro lugar, em função da correnteza. Atravessando a primeira vez, quando fosse atravessar pela segunda, já não seria a mesma água pela qual ele atravessaria em função do fluxo da corrente. Em segundo lugar, o indivíduo. O indivíduo que passou pela primeira vez o rio, mesmo que ele vá passar de imediato a segunda, ele já não é mais o mesmo. Ele já mudou. Milhares de células do seu corpo já morreram. E interiormente, com certeza, houve alguma modificação. A doutrina espírita, que vem nos brindar com um conjunto de informações sobre a nossa natureza, a nossa origem e a nossa destinação, da mesma forma que as demais religiões, também se fundamenta no fato de nós sermos todos seres espirituais. E também lança a luz sobre o processo de mudança, de transformação ao qual nós estamos submetidos em nossa vida, em nossa existência. Allan Kardec, quando estava codificando os ensinamentos dos espíritos, e num esforço hercúleo, tremendo, inimaginável, para elaborar o livro dos espíritos, colocou lá um capítulo que fala dessa lei da transformação, que fala dessa lei do desenvolvimento humano, que é a lei do progresso. O livro dos Espíritos, como é sabido de todos ou da maioria, é dividido em 4 partes. A primeira parte das causas primeiras, a segunda parte
do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. A terceira parte das leis morais apresenta 12 capítulos. E dentro desses 12 capítulos, apresenta 10 leis, numa releitura moderna do Decálogo mosaico. E uma dessas leis, que está lá no capítulo 8º, se não nos falha a memória, é a lei do progresso, que elucida o processo de desenvolvimento que governa a matéria e que governa o espírito, que governa o nosso ser espiritual e que governa o nosso corpo físico, que serve de abrigo para este ser espiritual. E nós destacamos uma questão deste capítulo para servir de mote à nossa reflexão da noite, que é a questão 779, na qual Allan Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Essa questão ela é muito interessante, porque parte das observações que Kardec fazia. Kardec era um grande conhecedor do ser humano, era um grande conhecedor das ciências do seu tempo, era um grande conhecedor das diferentes correntes filosóficas da sua época. E partindo de constatações físicas, das suas observações, em que se observa tudo nascer, desenvolver-se, viver um certo tempo, entrar numa fase de decrepitude e depois morrer, mas onde há claramente uma linha de desenvolvimento, principalmente para os seres vivos, e mais particularmente ainda para nós, seres humanos, onde esse processo é bem conhecido, nós convivemos com ele todo o tempo, né, conosco mesmo e com nossa família, onde as gerações chegam, as gerações vão, em processo continuado de mudança. Allan Kardec pergunta se o que regula esse processo de vir a ser, de desenvolver-se, o ser humano aure, o ser humano tira de dentro de si mesmo. É isso que Allan Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aqui nós temos várias colocações importantes. A primeira é que, sendo a presença de Deus em nós através das suas leis internas e também externas, o ser humano desenvolve-se por si mesmo, pela força das coisas, sob o comando desses impulsos de Deus presente em nós, presente em nosso psiquismo profundo, em nosso ser espiritual, que nos motiva a crescer, a se transformar, a se melhorar a cada instante. E outra questão presente nessa pergunta, na resposta dada pelos espíritos a essa pergunta, é justamente a importância dos laços familiares e dos laços sociais, como um mecanismo de troca que também tem um efeito regulador sobre o processo de crescimento dos indivíduos. Não há como nós, seres humanos, crescermos, sobretudo de uma perspectiva psicológica, de uma perspectiva espiritual, sem sermos com o concurso dos nossos semelhantes. Nós precisamos do outro para crescer. Desde a nossa família restrita,
forjada pelos laços consanguíneos, até a família maior, a família irrestrita, que é formada usando a figura empregada por Jesus, que é formada por um imenso rebanho de um só pastor. Deus e todas as suas criaturas, todos os seus filhos. Então é função daqueles seres que são mais adiantados auxiliar aqueles que o são menos. E isso ocorre o tempo inteiro na dinâmica da nossa existência dentro da família e dentro da sociedade, em que o outro funciona como um mecanismo para o nosso crescimento. Os nossos inimigos, entre aspas, as pessoas com as quais não simpatizamos, as pessoas que despertam em nós sentimentos menos nobres, muitas vezes, numa leitura psicológica, funcionam como espelhos. Nós estamos nos enxergando nessas pessoas, mas não nos damos conta. Enxergamos nelas gatilhos que estão associados a conteúdos que estão dentro da gente. E daí Jesus recomendar no seu tempo o amor aos inimigos, porque os inimigos, já Jesus o compreendia dessa forma, funcionam como escada para a nossa ascensão, para a nossa elevação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque na maioria das vezes retratam coisas que estão na nossa sombra, que estão na nossa inconsciência, que nós não percebemos, mas que neles nós nos identificamos com facilidade e nos incomoda, e nos atrapalha, e nos angustia e mexe com a gente. E é isso que nos faz crescer. O Jurema não me deixa mentir, qualquer coisa ela vai levantar e vai me corrigir, né, Jurema? Então, nós só temos como crescer através desse contato espiritual. Conversava antes com a Lúcia sobre o livro Transição Planetária, que é um livro fantástico, uma das últimas obras psicografadas pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, de autoria espiritual, do Manuel Filomeno de Miranda. E eu demoro muito para ler, eu leio muito devagar. E este livro eu li em 2 dias. É uma leitura envolvente, é uma leitura que prende a atenção e que traz um conjunto de informações que nos auxiliam a entender o momento histórico, sociológico e psicológico que nós estamos vivendo na atualidade. E um dos pontos deste livro tem a ver com esta questão que acabamos de ler, questão 779 do Livro dos Espíritos, que o nosso melhoramento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento se dá mediante o contato social, através das trocas pessoais e interpessoais. E o livro fala justamente de uma leva de milhares de espíritos mais adiantados do que nós, que estão em outras faixas conscienciais e que, diferentes de nós, não têm comprometimentos com o passado espiritual da Terra e que estão reencarnando em grandes levas desde as últimas décadas já, sobretudo a partir da década de 80 em diante, e que vêm com a missão de auxiliar a Terra a se transformar. Com a convicção de que a Terra só vai se transformar se o homem se transformar primeiro, se o homem que habita se transformar primeiro. Porque a Terra é o reflexo da coletividade que habita. E a coletividade, por sua vez, é o reflexo dos indivíduos que a compõem.
Então, se os indivíduos que a habitam não se melhorarem, a Terra não melhorará. E esses espíritos vêm com esta finalidade, através do contato social que passaremos a ter com eles desde o berço, desde o nascimento no seio das nossas famílias, até o contato que nós vamos ter através dos diferentes tipos de mídia, através da internet, através dos novos meios de comunicação, nós vamos ter o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento interior acelerado. Embora é sabido que tudo leva tempo. Se nós plantarmos uma flor, não existe um meio de fazer com que ela se desenvolva mais depressa do que ela pode se desenvolver. Não há como. E ela está no perfeito estado de desenvolvimento em cada uma das suas etapas, da semente até a floração. E gostamos muito da figura da semente e da flor para caracterizar a nossa vida pessoal e a nossa vida familiar e, por extensão, social. Porque nós formamos um vasto canteiro de flores, de diferentes tipos de flores, e que estão em diferentes fases de desenvolvimento. Mas nenhuma flor é mais bela do que a outra, ou mais cheirosa do que a outra, por não estar no mesmo estágio de desenvolvimento que a outra está. Uma margarida não é mais bela do que outra margarida que está no estado de embrião, de semente. E, infelizmente, nós não temos essa compreensão nas nossas relações, na nossa forma de nos aceitarmos e na forma de aceitarmos os outros. Que cada um está no seu tempo, que cada um tem a sua história particular, que a consciência de cada um está no lugar em que pode estar, dentro das possibilidades e limites que tem, e que muitas vezes não adianta tentar fazer com que seja diferente, muitas vezes brigando, muitas vezes lutando, muitas vezes nos agachando, porque a flor está no seu processo de desenvolvimento. Uma hora ela há de desabrochar. Então, essa obra, Transição Planetária, ela é extraordinária. Não há palavras para descrevê-la, mas ela vem, entre outras coisas, trazer essa informação importante de que a transformação do mundo receberá um contributo muito importante desses seres espirituais que vêm de outra esfera habitar em nosso meio, para que através do contato social, como prescreve a questão 779 do Livro dos Espíritos, nós irmos nos desenvolvendo. Nós que nos reunimos em torno dos princípios da doutrina espírita e que somos sabedores da nossa imortalidade, da nossa condição de seres reencarnantes, da nossa condição de seres interdimensionais, porque nós vivemos em relação direta com seres outros que não habitam a mesma dimensão que a nossa, estão em outras faixas vibracionais, que são os nossos guias, que são os nossos amigos de luz, que são os nossos anjos guardiães, que são também os nossos desafetos, os nossos obsessores, etc. Então nós estamos nesse contexto de relação com seres de outras faixas dimensionais e nos relacionando o tempo inteiro com eles, muitas vezes sem guardar registro preciso dessa relação, desse contato, dessa troca, mas que é permanente. E nós, como espíritas, sabemos disso. Sabemos
dos muitos planos habitados, sabemos das leis divinas que nos regulam o desenvolvimento, sabemos dos propósitos que Deus possui para cada um de nós. Então, nós que nos reunimos em torno dos princípios espiritistas, nós temos o roteiro ideal para o processo da nossa transformação pessoal, que há de auxiliar na transformação global, na transformação planetária. Recentemente, há algumas décadas, a partir das pesquisas no campo da meteorologia, onde os fatores climáticos e temporais modificam-se com muita rapidez, são muito instáveis, a partir dos estudos feitos nesta área, surgiu o que se convencionou chamar de efeito borboleta, cujo enunciado é bem simples, né? O farfalhar, o bater de asas de uma borboleta em Pequim pode provocar uma tempestade em Nova York. Então, esse efeito borboleta vem caracterizar as relações sistêmicas que predominam entre as pessoas, que predominam entre as formas de vida do planeta, que predomina em todo o universo. Lá no século XIX, um cacique da tribo Seattle, confrontando o pensamento indígena do seu povo com o pensamento de conquista, de domínio, de exploração dos europeus que estavam colonizando e dominando o que eles chamaram de Novo Mundo, para eles, evidentemente, o cacique Seattle comparou a vida a uma grande teia. Ele afirma numa carta que ele escreveu, uma carta belíssima, certamente aqui muitos a conheçam, já tenham lido. Afirmou que nós vivemos numa grande teia e nós somos os fios dessa teia. O que acontece ao fio repercute na teia. O que acontece na teia repercute nos fios. E é uma imagem que caracteriza muito bem as relações sistêmicas, de profunda ligação e imbricação, que existe material e espiritualmente entre as pessoas, entre todos os seres, de modo que acontece para uma pessoa, afeta as demais pessoas do seu entorno, dependendo da gravidade e da intensidade. E essa constatação, ela é muito importante, porque ajuda a entender como pequenas ações, pequenas atitudes, às vezes assumem consequências maiores. O filme Corrente do Bem, se alguém já o assistiu, caracteriza bem isso. Como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. E é justamente nessas atitudes individuais que nós temos que concentrar a nossa atenção como possibilidade de transformação pessoal e, em vista disso, possibilidade de transformação planetária. Na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão divididos em vários estados, como é o caso do Brasil, são 50 unidades federativas e um desses estados é o Alabama. Os Estados Unidos, até a década de 60 do século XX, ainda preservava nas suas leis medidas segregacionistas e racistas. No estado do Alabama, por exemplo, havia leis que proibiam negros
de sentarem dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, em alguns assentos, que eram reservados exclusivamente para brancos. Exatamente no ano de 1955, uma mulher que ninguém nunca havia ouvido falar, uma mulher, entre aspas, aparentemente comum, entrou num ônibus, ela era negra, e sentou-se numa das poltronas que a lei a impedia de sentar em função da sua cor. E quando entrou um homem branco, e com ar de superioridade mandou-a sair do lugar, ela permaneceu tranquila. Ela permaneceu em paz. Ela podia ter esbravejado, ela podia ter gritado, ela podia ter começado uma briga, mas ela resolveu adotar uma postura de imperturbabilidade, mas não saiu do lugar. E o homem insistiu e ela não saiu do lugar. E o homem insistiu e ela não saiu do lugar. Foi chamada a polícia e ela foi presa, porque estava descumprindo uma lei estúpida, 1955, Estados Unidos, nação super civilizada. Nós importamos a cultura de lá, né? As nossas músicas, a grande maioria, vem de lá, né? Os filmes que nós olhamos vêm de lá, né? Muito da nossa comida, que não tem nada de saudável, vem de lá. Então, 1955, leis segregacionistas. Então, Rosa Parks foi presa. Mas essa sua atitude, que ninguém esperava, desencadeou um movimento estadual e que não demorou-se a transformar-se em nacional e que forçou o processo de reforma das leis dos direitos que obedecessem e que levassem em consideração os direitos civis norte-americanos, principalmente dos negros. Uma pequena atitude. Então, muitas vezes não é nem como nós fazemos, mas a atitude com a qual nós fazemos. Rosa Parks, uma mulher comum, mas uma mulher com atitude. Contribuiu, sem mesmo suspeitar disso, para a renovação das leis, da legislação norte-americana. Então, isso ilustra esse efeito borboleta, isso ilustra o processo de mudança, o processo de desenvolvimento que nós devemos buscar. Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, inicia a sua missão pública numa festa de casamento. A convite de sua mãe, ele comparece a chamada Bodas de Caná, onde participa dos festejos. E segundo a narrativa de Mateus, já mais para o final da festa, acabou o vinho, que é uma bebida muito importante no contexto de várias culturas, principalmente na cultura judaica. E era algo quase que ofensivo não ter mais vinho para oferecer aos convivas, para oferecer aos presentes. E segundo as narrativas do evangelista Mateus, Jesus atende a um pedido da sua mãe, Maria, que era muito amiga dos esposos, né? E apresenta-lhe, né? Primeiro comunica-lhe o fato, né, de que não tinha mais vinho, e Jesus primeiro responde, né, o que tenho eu com isso? Isso não é da minha conta, isso não é da minha competência. Mas a mãe lhe suplica. E
como ele era um bom filho, né, e o bom filho dificilmente nega o pedido da mãe. Segundo, repetimos as anotações de Mateus, ele tomou de alguns cântaros de água e impôs as mãos e transformou em vinho. E os convivas que experimentaram daquele vinho ficaram impressionados, porque ele era de uma qualidade superior. Era muito melhor do que o vinho que tinham tomado até ali. E passaram a elogiar o noivo e a noiva por terem reservado o melhor vinho para o final da festa. Esta passagem evangélica abre a missão pública de Jesus, mas ela é cheia de alegorias, é cheia de símbolos, e o principal dele é o símbolo da transformação. Talvez a festa, né, as bodas, o casamento, simbolize a nossa vida nos seus diferentes estágios. O vinho que acaba, né, que são justamente, talvez, o nosso esgotamento, o nosso cansaço, a nossa angústia, o sentimento de incompletude, de vazio, o medo e por aí vai. É o nosso desgaste com os desafios da vida. A água transformada em vinho é talvez um dos símbolos mais fortes de transformação no Evangelho. Não vamos entrar aqui em discussão se de fato Jesus transformou a água em vinho, o que a parapsicologia moderna demonstra que não é impossível, né, porque é visto muitos sensitivos, muitos paranormais, muitos médiums conseguirem produzir, né, odores diferentes no ar, fazerem com que a água adquira outras colorações, outros aspectos. Isso até nas casas espíritas é corriqueira. Quantas vezes já trouxemos a nossa garrafinha de água para o centro espírita e ao voltar para casa está com cheiro de remédio, tem às vezes até uma coloração diferente. Isso é muito corriqueiro, muito comum. Então isso é possível, mas nós não vamos entrar no mérito da coisa. Nós queremos aproveitar, ao contrário, o símbolo da transformação da água em vinho, que é um símbolo justamente de mudança, mudança qualitativa, e que serve para nós caracterizarmos a nossa mudança interior, do estado em que nós estamos, com as características que nós possuímos, com as nossas singularidades, para um estado melhor, que são as nossas idealizações e que nos movimentam, que nos conduzem, que nos impulsionam em nosso processo de desenvolvimento interior, que ocorre por si mesmo, como os Espíritos afirmam na questão 779 do Livro dos Espíritos, mas que com essas idealizações e que com a nossa participação consciente é acentuado. E esta talvez seja a principal proposta do Espiritismo para cada um de nós. O nosso desenvolvimento interior. E os evangelhos estão cheios de figuras que nos sugerem o processo de transformação. Queremos destacar ainda duas. A figura ímpar de Saulo de Tarso, que de perseguidor dos cristãos passa através de uma experiência mediúnica na qual ele contata Jesus, segundo o Espírito Emmanuel, na famosa obra Paulo e Estevão, não seria Jesus, seria o Espírito Estevão, cuja responsabilidade da lapidação repousava sobre os ombros
de Saulo de Tarso, que ele havia sido o mandante, o responsável pela lapidação de Estevão. Na segunda narrativa dos Atos dos Apóstolos, o encontro de Paulo a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir cristãos, fora com Jesus. E ele saiu transformado desse contato. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Jesus mesmo recomenda-lhe que, primeiro ele fica cego, e Jesus lhe recomenda que quando ele chegasse em Damasco, procurasse a figura de Ananias, que o iniciaria nas lições cristãs. E ele assim faz, chega ainda cego, permanece durante, não estamos enganados, durante 3 dias sem ver nada, tal intensidade da luz espiritual e da experiência mediúnica que ele teve. E quando ele conhece Ananias, Ananias lhe impõe as mãos e cai-lhe como que escamas dos olhos, narrativa dos Atos dos Apóstolos. E Ananias batiza Saulo, que passa a ser o nosso conhecido Paulo de Tarso, que é o seu nome latinizado. E o batismo aí tem outra conotação, uma conotação de transformação também. Porque com o batismo, Paulo de Tarso estava aceitando abandonar o homem velho que ele era para passar a ser um homem novo, consoante os ensinos que ele estava abraçando, os ensinos cristãos, do amor, do desprendimento, do auxílio ao semelhante. E Paulo de Tarso é o responsável pela universalização dos ensinos cristãos. Sem ele, talvez hoje nós não fôssemos cristãos. Se Paulo de Tarso não tivesse existido, talvez o cristianismo tivesse ficado circunscrito a uma seita judaica, como muitas outras que surgiram, se desenvolveram e pereceram e desapareceram, como a dos essênios, por exemplo. A seita dos essênios, que é uma corrente que guarda muitas ligações com o cristianismo primitivo e até mesmo com o espiritismo na atualidade, era muito forte na época de Jesus, mas acabou se desarticulando e desaparecendo, não existe mais. E muitos dos ensinos dos essênios são desconhecidos. Né? Então, a atitude corajosa de Paulo de Tarso de abandonar o judaísmo e aceitar o cristianismo e espalhar os seus ensinos. Para concluir, a figura de Maria Madalena. A figura de Paulo de Tarso, sem dúvida nenhuma, ela é forte, ela impressiona. Mas a figura de Maria Madalena, no nosso ponto de vista, tem um poder maior. Porque Paulo de Tarso sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa voltada para as coisas espirituais. Mesmo quando agia errado, perseguindo os cristãos, na sua consciência, ele acreditava estar agindo certo, prestando um serviço ao judaísmo. Maria Madalena não. Maria Madalena era uma pessoa que, embora a sua personalidade esteja enleada num conjunto de mistérios e haja poucas referências nos evangelhos, inclusive nos evangelhos apócrifos a ela, era uma pessoa que estava desencaminhada na vida. Era uma pessoa que havia errado muito. Era uma pessoa que já havia desistido de si mesma. Era uma pessoa que havia perdido todas as esperanças. E ao encontro de Jesus, quando ela se encontra com Jesus, e Jesus lhe acolhe, ela se transforma. Ela passa a ser uma pessoa muito diferente. E talvez, de todas as personagens citadas nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, talvez nenhuma delas tenha feito mais esforços
para modificar-se interiormente do que Madalena. E talvez a sua premiação tenha sido o fato dela ter se tornado a primeira testemunha da ressurreição. Quando Jesus morreu, quando ele se manifestou espiritualmente a primeira vez depois da sua morte, depois da sua crucificação, do seu sepultamento, foi para Maria Madalena. Até porque Jesus via mais longe, via a intimidade das criaturas e conhecia muito bem os esforços que ela deve ter feito por se transformar. E nós, como espíritas, nunca podemos desconsiderar a orientação kardeciana que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se conhecerá o verdadeiro espírita pelos esforços que faça para a sua transformação moral e por vencer as suas inclinações más. Então nós podemos ser pessoas como Rosa Parks, nós podemos ser, guardadas as proporções, pessoas como Paulo de Tarso, pessoas como Maria Madalena, e tomarmos atitudes pequenas, mas que garantam e reforçam as nossas mudanças interiores, que terão um impacto direto sobre o nosso meio, sobre aquelas pessoas que convivem conosco. A nossa melhora psicológica, a nossa melhora espiritual é também a melhora psicológica, a melhora espiritual daqueles que convivem conosco. Agradecemos a generosa atenção de todos e fica o convite para todos nós continuarmos nesse processo que é muito difícil, né, de autoconhecimento e autotransformação, caminhando sempre na direção de Deus, na direção de Jesus. Que possamos receber do mais altos bênçãos sobre bênçãos que nos sirvam de reforço e auxílio nessa nossa luta, nesse nosso bom combate, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, de nos transformarmos para melhor. Muito obrigado pela atenção.